Ainda não, não sei se... Vamos ver. É que por conta da gravação, ele acho que demora um tempinho. A hora que aparecer, vocês me avisam. Pode deixar, tá subindo. Tá certo. Pronto. Então, agora que já foram dados todos os avisos, quanto à Uhum. presença de vocês aqui, quanto à gravação desse material e da autorização do mesmo, né? Uhum. Nós vamos continuar com o objetivo desse encontro, né? As ATPCs são, por excelência, um espaço de formação, né? E, para hoje, nós selecionamos aqui a orientação quanto aos processos educativos baseados em materiais audiovisuais, que é, na verdade, a segunda parte do que já foi iniciado no dia 7 de julho. E hoje, nós vamos abordar também o tema contemporâneo transversal, educação em direitos humanos, com foco em migração, que é também o que foi abordado logo mais cedo pela EFAP, né? E É, dentro de tudo isso, nós vamos ressaltar a importância dessas propostas metodológicas dentro desse momento, que prioriza a autonomia dos estudantes, né, que é muito necessária por conta do distanciamento, e também dentro de sala de aula, como é que isso pode ser trabalhado. Isso se justifica pelo currículo do Estado de São Paulo que nós seguimos, né, e que, apesar de todo o material de apoio que nós possamos ter, nós temos um currículo a ser seguido, né, e então, nós buscamos, dentro do currículo, atender as demandas que os professores nos trazem, né, que vocês nos trazem, através dos formulários que a grande maioria responde todas as semanas. Apesar de parecer um pouco maçante, chato responder o formulário às vezes, é, para nós é muito importante, porque nós temos uma base para trabalhar conhecendo o nosso público, porque quando a gente trabalha em sala de aula, facilita conhecer nosso aluno, né? Agora, para nós aqui, como é um trabalho em parceria com vocês, só vai dar certo se nós os conhecermos, né? E como a rede é grande, a gente precisa da ajuda de vocês através dos formulários. Aqui está a pauta de hoje, né? Nós vamos ter aí um momento que vocês vão ter contato, o primeiro contato com o tema central, que é migração, frente ao material audiovisual, depois as habilidades priorizadas, as estratégias, os temas contemporâneos transversais, ou melhor, o tema contemporâneo transversal, que é educação em direitos humanos, as sugestões, como adequar, as fichas técnicas, né, e como trabalhar com elas, o momento de interação e as referências. Até agora, nós já tivemos aí 6 encontros, né? Esses 6 encontros, nós trabalhamos primeiro com um alinhamento geral, né? Depois, um alinhamento geral com foco no período não presencial, depois, sustentabilidade, né, em 2 momentos, e houve uma em que nós acabamos cedendo o espaço para a educação especial, né, então foi de responsabilidade da educação especial, porém, foi numa terça-feira, que é no horário de ciências humanas. E a primeira parte do Cine em Sala, onde foi tratado pela primeira vez o trabalho com audiovisuais em sala de aula. Agora, só reforçando, né, o quadro que nós exibimos todas as semanas, né, que é quanto ao número de ATPCs que cada um deve cumprir. Cada um deve cumprir o número de ATPCs condizente com a sua carga horária atribuída, né? Então, esse quadro aí já é familiar, né? A EFAP manda praticamente todos os meses, né? Atualizando, né? Então, assim, essa semana agora, nós estamos de 20 a 24 de julho. Então, quem faz 7 ATPCs, faz 3 com a unidade escolar, 2 conosco e 2 com a EFAP. E assim, essa proporção vai diminuindo, ao passo que a carga horária atribuída a você no início do ano vai diminuindo. Só ressaltando a questão da jornada noturna, né? Quem tem 100% da carga horária atribuída no noturno, ele faz 5 ATPCs, mesmo
tendo 25 aulas atribuídas. Por quê? Porque é o máximo de ATPCs que ele consegue fazer com 25 aulas atribuídas no noturno, né? E aí, cada um deve observar dentro da sua unidade como as suas aulas estão atribuídas e quantas ATPCs faz, né, por semana. Mas, em resumo, está aqui o quadro que a gente apresenta todas as semanas para vocês. Bom, aí vem o quadro da habilidades, né? Isso. Isso. A gente disponibilizou aqui para vocês nesse quadro as habilidades priorizadas, né, para esse período não presencial em cada bimestre. A do terceiro bimestre, inclusive, essa semana ela foi enviada, semana passada, ela foi enviada, né, para os coordenadores, provavelmente vocês, professores, já tenham recebido. A do segundo bimestre, quem acompanha lá o site do Centro de Mídia, ela ainda está como disponível do segundo bimestre, né? Porque eles vão trocando conforme muda o bimestre. Nós entendemos que seria interessante trazer os 3 bimestres aqui para vocês, porque a gente já comentou em outras reuniões com vocês que tem aquela situação que cada professor, cada realidade da escola condiz com essa questão de priorizar algumas atividades e às vezes você tem que fazer algumas retomadas, né? Então, caso vocês tem professores que provavelmente o segundo bimestre ele já conseguiu verificar que os alunos alcançaram aquelas priorizadas e ele pode antecipar algumas do terceiro bimestre. Como algumas do primeiro bimestre, ele pode entender que é importante, né, retomar para que aquela habilidade que ele está trabalhando tenha mais ênfase. Então, por isso que nós trouxemos os links, né, de cada uma delas, apesar que vocês cada um já desenvolveu aí uma estratégia para utilizar cada uma delas. Todas elas, é importante lembrar que elas são disponibilizadas através do boletim COPED, nesse caso, a do terceiro bimestre, 13/7. Tá? Pode passar, Michela. Essa tela... Só uma coisinha, Tomé, o seu tá com microfonia, eu acho que tá duplicado. Aqui não tá, não. Tá ainda? Não, agora tá ótimo. Mentira, Não, tá com microfonia. É que um dos aparelhos deve estar com o microfone ligado. E o Reginaldo também está com o microfone ligado e deve estar dando microfonia. Então... Agora está tranquilo. Não, mas eu tô Não, só tá com eco. É que você tá com 2 aparelhos ligados. Foi. Agora foi. Não, Melhorou. gente, eu tô só com um. Então, tenta tirar o fone, quem sabe melhora. Ativa o mudo, ativa o mudo um pouquinho e desativa. Isso. Por favor, professor Reginaldo, eu vou desativar o seu, tá? Tomé, vê se melhora agora, por favor. É que o dela acho que caiu, né? Oi, Vamos não, lá. tô aqui. Não, Aí? caiu Então, a tenta, apresentação. Ah, voltou. Não, eu tirei porque senão eu não consigo Não. mexer nos controles para ver quem está com o microfone aberto. Eu não sei se era... Eu Agora não sei tá. também. Vamos tentar, pessoal, deixar os microfones fechados, porque assim, a tecnologia é toda muito nova. Pelo que a gente sabe, só quem está no mesmo ambiente consegue causar microfonia, mas vai mas saber. não era. Né? Não era, Bom, né? Porque você estava com só. Eu só tava... Mas vamos lá. Mas tudo Tomé, bem. a hora que gente, você quiser. Não, tranquilo. Tá aparecendo para todo mundo agora. Tá, né? Eu vou tentar deixar pequenininho para eu manter os controles, tá? Tá bom. Beleza. Essa tela que nós colocamos, que no caso é o trabalho com o audiovisual. Nós passamos para vocês essa tela na ATPC anterior, e a ideia aqui é resgatar o que a gente deu início lá na última ATPC,
que foi no dia 7, né, que foi a questão de trabalhar o recurso audiovisual como um item importante no sentido, quando a gente fala do trabalho agora em não presencial. Né? Então, lá na TPC do dia 7, nós desenvolvemos com vocês, né, algumas discussões em relação a verificar bem a habilidade, né, que se vai trabalhar e partir de um tema. Essa questão do tema, ela é importante e nós trouxemos a questão do recurso audiovisual hoje novamente, porque o tema, ele faz com que você possa escolher um recurso, no caso que a gente vai trazer hoje o filme, mas que você vai verificar se esse filme é interessante, né, trabalhar em trechos ou na íntegra, como a gente já discutiu lá na outra semana, mas a questão do tema, abordando um material tão rico como o recurso audiovisual, a gente pode perceber que ele pode ser trabalhado em qualquer série ano, e no caso, como a gente está dentro da área de ciências humanas, em qualquer um dos componentes. Né? A ideia hoje, como a EFAP, nesse bimestre agora, ela vem antecipando um pouquinho a questão dos materiais que eles vão utilizar nas ATPCs da EFAP, então, como eles enviaram tanto para a gente, os professores coordenadores provavelmente passaram para vocês também, os temas, né, que iam ser trabalhados em cada ATPC, então, nós preferimos fazer a continuação, né, do uso do recurso audiovisual utilizando o tema que a EFAP trouxe, que é a questão da migração. Hoje, pelo que a gente pôde acompanhar na TPC da EFAP, eles fizeram um trabalho mais conceitual, né? Então, mais em relação a conceitos, como que a gente pode levantar alguns desses conceitos, e aí nós preferimos trazer, então, uma proposta, né, no caso de trabalho, que é utilizando os filmes. E aí a gente retoma um pouquinho alguns itens que a gente priorizou na outra semana, fazendo com que o uso do filme ele possa ser um recurso complementar, né, àquela discussão do conceito. Então, já que o conceito é tão importante, né, e essa questão do filme ele pode fazer com que levante aí essa discussão de uma maneira mais próxima, né, do aluno. Eu vou passar, tá bem, pessoal? Uhum. Na sequência, vem duas imagens, né, que nós escolhemos, pensando nessa questão das migrações, só que aqui a gente vai dar prioridade à questão das migrações, não no sentido conceitual, como a EFAP já trabalhou hoje, né? Então, esse trabalho a EFAP já fez, mas agora priorizando essa questão dos direitos humanos. Então, quando você utiliza um recurso audiovisual, essa discussão, né, essa motivação do aluno em relação aos direitos humanos, a gente pode despertar partindo do princípio aí da questão das migrações. Então, tem essa primeira, que estava aparecendo para vocês. Isso, e agora tem o essa vídeo. Imagem, isso. Né? Não, Aí vai tem um meme também, Michela, que não chegou a aparecer para para ele. outra Que imagem. Você vai querer falar do meme depois. Então deixa, a gente pode falar depois, não tem problema nenhum. Mais interessante. Pessoal, só também por questão de ordem, eu vou pedir que durante a transmissão do vídeo, né, quanto mais pessoas junto conosco, mais difícil a fica. Conexão pior, Então, se vocês puderem fechar a câmera nesse momento, desativar as câmeras de vocês, ajuda, né, a recepção. Consome menos dados e fica melhor. Isso, vocês vão falar para a gente assim, tá ruim o vídeo, mas é que o Meet também ele não aguenta, né? Professor Drake, por favor, desativa o som, eu não estou conseguindo desativar seu som por aqui. Eu vou, então, vou apresentar o filme, tá, Michela? Por favor. Primeiro da ONU, é o da ONU, né? É o da ONU, tá na ordem. Aqui.
Pode voltar o PPT, Michela. Ele já está voltando, é que demora um pouquinho até aparecer para Eu você. só tô, sabe? Vamos lá, tá indo devagar, mas tá indo. Deixa eu fechar aqui. Isso. Acho que já deve ter aparecido. Já. Então, a nossa opção, né, mostrar esse vídeo, que é um vídeo que está no site, na plataforma YouTube, no canal da ONU, né, e a ideia é trazer esse meme, que aparece volta e meia em português, inglês e espanhol no Facebook, né, falando, assim são os americanos, todos os demais são imigrantes. Né? Então, essa questão aí, que as Américas é um continente formado por imigrantes, tá certo? E aí dá para levantar só com essa imagem dá para você começar a levantar essa discussão. Né? Pode seguir, Michela? Radial, já está aí. Sim, já apareceu, já. Aqui nesse quadro a gente tem 4 sugestões de filme, né? Depois vai um documento com mais sugestões de filmes. Esses 4 foram escolhidos só para ilustrar a diversidade que se pode ser trabalhado o tema. Tá? O primeiro é um filme recente, do começo do ano, A Bondade de Estranhos, e ele acompanha a vida de 6 imigrantes na cidade de Nova York, né? Os Estados Unidos e Nova York ainda são conhecidos como a terra da oportunidade. Né? Então, vocês vão perceber que muito da lista do filme, nos filmes, trata dessa questão, né? Da migração nos Estados Unidos ou na migração nos países ditos de primeiro mundo. Tá? Então, essa vida como a vida de 6 imigrantes se entrelaçam nessa capital aí, mundial. O segundo filme é Elysium, é uma ficção científica, /suspense, /drama. Ele usa, né, a alegoria para falar dessa questão do imigrante, da questão do porquê eu quero deixar meu lugar para ir para outro em busca de melhores oportunidades. É interessante porque o diretor desse filme é o Neil Blomkamp. Ele é sul-africano e a obra dele toda perpassa por essa questão. Ele usa a ficção científica. O outro filme dele muito conhecido, o filme de estreia dele no cinema mainstream, é Distrito 9, que trata com a questão racial, né, só que com alienígenas. Então, às vezes, você pode pegar uma coisa que parece completamente aleatória e trabalhar temas tão presentes na vida da gente. O terceiro filme é um filme que fez parte da minha juventude, Phoebe é um conto americano, e é uma animação, então esse aqui é direcionado para as crianças mais novas, né, para os estudantes mais novos. Em geral, quando você trata de imigração, e aqui a gente está falando da migração de um país para outro, tá? A gente não está focando em outros tipos. Você trata de imigração, geralmente são dramas e documentários, muitas vezes pesados e impróprios para crianças menores. Phoebe é uma opção, porque é um desenho do Spielberg, né, da produtora Amblin, e mostra como é que a família do Fievel, né, que é um ratinho russo, migra para os Estados Unidos, achando, né, e isso é muito interessante, que não existe gatos na América, e lá as ruas são feitas de queijo, né, buscando um mundo melhor, e o enfrentamento que eles têm com a realidade, que não é bem assim, não é esse paraíso todo, todos os enfrentamentos que ele tem. O último selecionado é recente também, é do final do ano passado, ele é baseado num livro que fez muito sucesso com os adolescentes, né, bem nessa linha do A Culpa é das Estrelas, e ele traz um pouco da experiência da autora, né, porque estudando o filme eu descobri que a autora é negra, casada com um coreano,
né? Então, ela traz para a obra um pouco da experiência dela, né? E aí a gente tem a Natasha, que é uma adolescente jamaicana que vai fazer o quê? A família dela vai ser deportada em 12 horas. E ela está tentando fazer de tudo para que isso não aconteça. E nesse dia, né, por isso que chama o Sol também é uma estrela, ela encontra o rapaz, o Daniel, que é imigrante também, segunda geração de coreanos nos Estados Unidos, e eles discutem as escolhas de vida durante o filme todo, com essa questão da premissa, né, que ela vai ser deportada em 12 horas. Então, a própria linguagem do filme, a montagem do filme fala bastante com o adolescente, com música, com os flashbacks de uma maneira mais divertida, né, que é uma proposta aí para trabalhar tanto a questão da imigração, das aspirações dos imigrantes, como também para os professores de eletivo e projeto de vida, né, tratarem dentro disso também a questão das escolhas, né, isso é um tema que perpassa o filme todo, as escolhas que eles fazem na vida, tá certo? Pode passar, talvez, mais algum? Fala. talvez seja válido a gente ressaltar que, assim, as questões quanto a o currículo, que as sugestões, elas estão ou não pautadas no currículo, né? Nós temos uma situação que nós trabalhamos em cima das habilidades priorizadas. Agora, o objeto do conhecimento que vai ser utilizado, né, o conteúdo que vai ser utilizado para alcançar essas habilidades é de livre escolha do professor. Óbvio que existem sugestões no currículo, porém, vocês estão livres para buscar materiais adequados a cada segmento, né, seguindo ou não essas sugestões e buscando para além disso, né? Uhum. Agora, vou passar então o Ana agora. Eu vou baixar o PPT. Depois eu falo deles. Isso, eu vou baixar o PPT e depois a gente já retoma nessa mesma para não perder a capa. Tá. Nós vamos passar agora para vocês 2 trechos de filmes, tá? São trechos mesmo por conta do tempo. Depois a gente vai falar um pouco deles. Allô, Sylvie, salut. Oui, comment allez-vous? Je suis un employé dans une école. Non, pas enseigner. Mais de faire le nettoyage, et c'est trop difficile. Et les enfants sont bien? Pouvez-vous leur parler que j'ai appelé? Agora nós vamos para o segundo vídeo, que é um trecho do filme Tempos de Paz.
Se o senhor tivesse alguma bagagem, alguma coisa aí para dar para os rapazes da alfândega, não sei, um presente. Ah? Alguma coisa. Aí sim, aí ia ser mais fácil. Mas o senhor não tem nada. Tenho minhas lembranças. Isso não vai ajudar o senhor. Para mim, não quer dizer nada a sua guerra. Todos vocês querem me fazer chorar. Vocês? Estrangeiro? Estrangeiro quer fazer o senhor chorar? Perda de tempo. É que vocês podem me contar que pode causar aí uma emoção diferente em mim. É como o teatro que eu vi no rádio. Teatro não pode tocar, senhor. Estou de acordo, não. Depois desta guerra, não, mas... Senhor, lembranças, as minhas lembranças, eu vivi estas lembranças. Foi o tempo difícil. O Brasil mandou tropas. Fizeram tanto escarcel nas ruas que o nosso presidente mandou. Mandou, teve de mandar. Estamos com as contas em dia. Não estou falando de guerra de soldados, estou falando da guerra, senhor, que entrou dentro da minha casa. O senhor não tem ideia que uma pessoa pode fazer com outra pessoa. Eu sei, vocês mataram, vocês violaram suas virgens, vocês comeram carne dos mortos, eu sei. Todos vocês me dizem a mesma coisa. Eu digo, e daí? Isso foi lá na Europa. Porque isso deveria me dizer respeito. Porque o senhor também é uma pessoa. É um sujeito. Então, Deixa eu só fazer uma parte aqui, porque muitas pessoas Por estão favor. falando, ai, tá travando, tá travando. Pessoal, tem duas coisas que influenciam o travar ou não, né? A questão é assim, o filme, ele está sendo transmitido por uma de nós, e tem muita relação com a quantidade de pessoas presentes na reunião no momento, isso influencia, a quantidade de câmeras abertas, de som aberto junto, né, e também tem relação com a conexão de cada um. Para alguns de vocês pode estar travando bastante, para outros nem tanto, né, mas fiquem tranquilos que nós vamos disponibilizar para vocês todo o material, da mesma forma que é feito quando ele é gravado, vai aquele documento orientador que o professor coordenador deve encaminhar para vocês, naquele documento vão todos os links, todo o material vai ser disponibilizado depois. E como nós já dissemos no início, hoje é um teste, né? Nós estamos vendo como é que é fazer ao vivo, porque a gente queria fazer interação com vocês. E durante a gravação fica difícil. Padial, eu vou recolocar o PPT, tá? Então eu vou começar a falar, então, do Ana, né? A gente escolheu esses dois filmes para tratar da questão do papel do professor como curador do conhecimento, como mediador do conhecimento, que é a palavra que está na moda hoje, que se fala, né? Qual a intenção, né? Por que nós escolhemos esses dois filmes para passar para vocês, né? Tem a ver com a intencionalidade. O tema é imigração. Qual é a intenção? Mostrar um pouco, né, como é a chegada ou a vida do imigrante e abrir para discussões, né, no caso, em sala de aula. Infelizmente, aqui a gente não vai ter tempo para isso, né? O Ana, ele é um curta, tá? Feito pelo Instituto Queró, sediado em Santos. Ele foi feito em 2017 através de uma vaquinha virtual, né? E a base dele ele trabalha tanto com a questão da migração como das questões das relações étnico-raciais. Por quê? O Ana é uma menina que não se reconhece como negra, e com a ajuda da Janete, que é a personagem que vocês viram, a Janete é interpretada pela Clarice, que é imigrante angolana, ela e o marido dela são imigrantes, eles moram no Brasil.
Tá? E como a Janete ajuda a Ana a se reconhecer como negra, né? A ter orgulho da sua negritude. Então, é bem legal, se ele é curto, ele tem 16 minutos no total, a gente só pegou um trecho aqui por conta, né, a gente poder trabalhar com outro filme também. Então, ele vai o link para vocês, é bem interessante, procurem também na internet e no YouTube outras produções desse instituto, eles trabalham com relações étnico-raciais e integração de imigrantes, principalmente imigrantes africanos, né, porque eles têm uma comunidade muito forte lá em Santos. Tá? O segundo, Tempos de Paz, é baseado na peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, fez muito sucesso com os dois atores, né, o Tony Ramos e o Dan Stubble, e a base é a seguinte, o migrante polonês Clausewitz chega ao Brasil, se apresenta na imigração falando português. Estamos no fim do Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial acabou de acabar, tanto que a abertura do filme são justamente cenas de como a guerra atingiu a população civil na Europa. E aí ele chega falando português. Isso causa estranhamento nos oficiais da alfândega, né? Estão sempre procurando comunistas, nazistas, né? Então, né, no Estado Novo. E aí ele é levado para essa sala para conversar com o chefe da alfândega, que é o Sigismundo, que é o personagem do Tony Ramos. O Tony Ramos, o Sigismundo fala que ele não tem diretrizes novas, né, porque ele está com as diretrizes de guerra ainda na cabeça, e está suspeito porque o Dan Stuba fala que é agricultor, só que ele, né, é uma cena emblemática, ele não tem mão de agricultor, né? Ele sempre fala recorrente no filme, eu sou agricultor, o Brasil precisa de braços para a lavoura, né? E aí ele tem que convencer Sigismundo, né, Sigismundo, que ele não é uma ameaça para o Brasil, né? E essa cena que foi passada para vocês é justamente uma cena que o Sigismundo fala que ele vai permitir a entrada do Clausewitz no Brasil se ele o fizer chorar, porque o Sigismundo é um personagem muito duro, a gente, ao acompanhar ele, né, infelizmente não dá para passar o filme todo aqui, ele é um filme curto, tem 80 minutos, mas ele é um personagem duro, que não chora, e ele fala, se você conseguir me fazer chorar, você tem o seu visto de entrada, e aí começa esse embate, né, que é a cena que a gente selecionou para vocês. E nessa questão aí é bem essa, por que esses dois filmes? Tanto Ana como o Tempos de Paz, eles tratam, né, em momentos diferentes, de formas diferentes, com a questão da perda da identidade. A Janete é professora, está trabalhando como faxineira, então, né, você tem esse embate. O Clausewitz é ator e está vindo para o Brasil trabalhar como agricultor. Então, a gente tem essas duas questões. A questão da perda de identidade. E no caso ainda do Tempos de Paz, eu escolhi quando eu vi a frase "e daí?", né? Tem cenas emblemáticas, foi até difícil fazer a seleção, né, do Tempos de Paz, de um trecho único, porque ele também trata para quem, né, quer ampliar aí, do final da ditadura, né, varguista, tem personagens secundários que tem essa questão aí das perseguições políticas, né, aqui a questão foi o foco do imigrante, né, e você tem bem essa questão aí, né, do e daí, o que eu tenho a ver com o que está acontecendo lá fora, né, o que eu tenho a ver com o que está sendo discutido, o que vocês estão sofrendo lá, o que eu tenho a ver com isso, né, por isso a escolha dessa frase. E aí você tem a questão da intencionalidade, né, eu queria mostrar esses dois pontos para vocês, nós da equipe discutimos, né, a gente passou os últimos 15 dias debruçado, vimos vários filmes, trechos de filmes, lemos sinopses, daí a importância da ficha técnica, né? No universo de 50 filmes, você não dá conta de ver 50 filmes para selecionar, né? Então, você aí busca o que você quer falar. Tá, eu quero falar desse assunto. Esse filme me traz? Traz. Ele só me traz isso? Não, mas eu quero esse assunto. Então, eu vou selecionar o trecho. Né? Você faz um recorte na sua
na sua exibição, você faz um recorte para poder apresentar, né, para o aluno. Mesmo quando você passa o filme inteiro na escola, você acaba direcionando o olhar do seu aluno, tá? Então, aí, porque a gente está falando das adequações. Porque é adequado. Os 2 filmes, eles têm o Ana é livre, né? Então você pode passar para qualquer série. É um curta de ficção, apesar da atriz principal, a Clarice, ser imigrante, ela está ali representando um personagem, né? E facilidade. Você tem ele de fácil acesso no YouTube. Nos tempos de pandemia, isso é uma coisa que a gente pensou. Os professores têm que ter acesso a esse material. Ele está disponível no YouTube? Está. A minha ideia inicial, por exemplo, era pegar um trecho de Fível, né, para passar como para trabalhar com as crianças menores, mais novas. Mas não tem disponível no YouTube. Então, isso foi uma barreira, eu tive que fazer uma outra opção. Aí a Michela me apresentou esse curta-metragem. Tempos de Paz, qual que é a facilidade? Ele está no YouTube completo, ele está no Telecine completo e está na Globoplay, porque ele é uma produção da Globo. Então, você tem aí a facilidade de acesso, ele está completinho, a gente vai mandar o link para vocês dele completo no YouTube. Outro facilitador, você tem atores globais, né? O Tony Ramos e o Dan Stubble, né? O Tom Hanks brasileiro. Então, isso, apesar do filme ter uma linguagem bem teatral, né? O fato de você ter atores globais também facilita essa ligação com o estudante. Tá? Então, essa é o que a gente fala das adequações, né? Matéria, conteúdo, o que eu posso trabalhar, o que eu posso expandir, como eu posso ampliar o repertório do meu aluno ao trabalhar com esse documento, tá certo? E aí a gente passa, né, Michela, para a questão da exibição. A gente tem 3 tipos básicos de exibição de filme em sala de aula, né? Eu gosto dessa frase, né? Devemos considerar que a experiência com o cinema pode ser diferente, mas sempre enriquecedora e prazerosa nos diferentes espaços onde é possível ocorrer. Então, nós temos aí 3 espaços, né, mais frequentes para você ver um filme, para você ver um vídeo. Primeiro é o cinema. O cinema, você tem o que a gente chama de supressão da realidade. Né, você tem uma interação maior com o personagem, você faz, né, sua mente faz um acordo, né, que por aquelas 2 horas vai entrar naquele universo que está na tela, seja ele uma comédia, seja ele um drama, seja ele um filme de terror, né, por aquela 1h30, 2 horas, 3 horas, você vai estar ali, né, fora da realidade, naquele espaço que é para isso, com uma catarse coletiva, né? Em geral, as pessoas que estão ali naquela sala com você, elas estão experimentando as mesmas as mesmas sensações, né? Ou não, mas elas, em geral, a ideia é que o filme traz essas sensações. Então, você vai ter uma sensação, uma experiência peculiar e singular. Pode ser coletiva, né? Se você está tendo o seu sentimento, mas seu sentimento corrobora com os dos outros. Você tem toda a questão que o filme foca, né? O que o diretor, a montagem do filme quis te trazer. Num filme de terror, por exemplo, você tem o jump scare, né? O pulo do susto, que a gente até já identifica. Quando a música sobe, o personagem está no escuro, você leva o susto, né? Então, você está ali, você fez esse acordo com você mesmo que naquele momento, né, você vai estar ali dentro daquela história. Pode passar, Michela. Na escola, é o que muita de nós já usou e está usando e vai continuar usando, né? É o filme com um foco pedagógico, né? Nós vamos usar o filme para tentar suscitar uma discussão, para, inclusive, mostrar, né, o que era, o que não era. Então, você vai usar esse filme com caráter pedagógico, você tem que trabalhar aí
né? O professor tem que fazer a mediação desse conteúdo, como eu fiz agora com vocês com o Ana e com os tempos de paz. É o professor que vai escolher, é o professor que vai escolher o tempo, é o professor que vai fazer os acordos necessários. A gente sabe muito bem que numa aula de 45, 50 minutos a gente não passa um filme inteiro. Então a gente vai ter, nós vamos fazer as nossas opções. Vou fazer um trecho, vou passar o filme inteiro, vou usar uma aula dobradinha, ou vou conversar com o meu colega para ele me ceder um pouco da sua aula, ou vou fazer um trabalho disciplinar que eu consigo trabalhar com vários professores e a gente marca um dia e passa o filme para as classes. Então, a gente tem aí esses combinados dentro da escola, que é o que a maioria de nós já faz normalmente, né? E aí cabe ao professor, nesse momento, ser o direcionador, é ele que vai dar o pontapé inicial na discussão, é ele que vai chamar a atenção para determinados pontos que ele, nesse momento, acha interessante, e depois ele pode passar isso para os alunos também. Você tem uma abertura para poder discutir essas temáticas com o aluno. Infelizmente, né, esse tipo, que é o que a gente está mais acostumado, não é mais possível. Então, a gente tem que achar outros momentos. Pode passar, Michela. E em casa, né? O trecho que está selecionado aí do Luz, Câmara e Educação é de 2008, né, o livro. Então, ele está falando o quê? Que assistir o filme em casa é a curtição, né? É você poder sair, levantar, pausar, voltar, ir ao banheiro, comer, rir, gritar com o irmão, falar com a mãe. Então, você tem ali, né, uma outra ligação com o documento fílmico que não é uma coisa contínua, que é diferente da sala de aula, que é diferente do cinema. Quantas vezes a gente anda no cinema em casa, está lá assistindo um filme, pausa, vai ao banheiro, vai beber um café e depois volta, né? A gente perde o senso de continuidade quando assiste em casa, tá? Então, é muito mais, em casa, em geral, é muito mais o entretenimento do que qualquer outra coisa. Você ainda tem que ter a questão dos ajustes da família. Eu tenho televisão no quarto, eu não tenho, só tenho uma televisão, eu vou assistir hoje, né, no celular, os alunos fazem isso. Então, você tem aí essa questão. Agora, qual que é o nosso foco aqui hoje? É que muitos de nós, né, vamos usar trechos ou filmes para fazer o trabalho, para fazer as aulas mediadas por tecnologia. E aí, entre esses cuidados que eu falei, o aluno vai ter suporte para ver o filme, celular, televisão, tablet, seja lá o que for, ele tem acesso a uma internet para fazer isso, né? Ou ele vai baixar, você vai mandar o filme para ele baixado, para ele botar no computador, será que ele pode? Vou passar o filme inteiro, né? Vou sugerir o filme inteiro, vou dar um exemplo aqui, indo no excesso, tem um filme maravilhoso, que chama Coisas Sujas e Belas, Coisas Belas e Sujas, desculpa. E é um filme sobre os imigrantes de várias nacionalidades em Londres. O filme é muito bom, só que ele é um filme pesado, tem inclusive uma cena de estupro, né? Quando a gente está intermediando em sala de aula, a gente consegue intermediar uma questão dessa. Agora, eu vou passar esse filme para o aluno assistir em casa. Como é que o pai vai ficar? Como é que a mãe? Como é que o responsável, os irmãos menores? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados quando a gente vai sugerir ou vai apresentar para o estudante em casa para ele assistir um vídeo ou, né, um trecho, um documentário, né? No YouTube, né, o YouTube é um facilitador nesse momento, né? E você pede lá, assista, por exemplo, tem contos que não são de fadas da ONU, né? Que são sobre crianças, desenhos animados baseados em experiências de crianças refugiadas. Dependendo da criança, ele vai super, né, da criança, do adolescente ou da família, por que você está vendo isso? Né, qual é o intuito? Então, sempre tomar esse cuidado nessa questão da exibição, do que vocês vão sugerir, e sempre lembrar que tem que pensar em como o aluno vai ter acesso a esse material, tá? Principalmente nesse momento, né? Porque, pelo andar da carruagem, o momento do hibridismo educacional não vai passar tão cedo. Pode passar, Michela.
Aí, né, aqui fechando o que a gente estava falando, que a gente tem que considerar os diferentes espaços, né? Como eu falei, no cinema, você cria um coletivo, né? A princípio, todos que estão ali naquela sala querem ver aquele filme, então eles têm essa cartas e coletiva, é como você vai ver filmes com fã-clubes, por exemplo, né? E o pessoal bate palma no meio do filme, ou grita, né? O filme de terror que todo mundo pula junto, né? Então você tem essa coletividade para o bem e para o mal, né? Porque tem as pessoas que acham que estão no cinema, estão na sala de casa e conversam, ligam o celular, comem, falam alto, né? Mas a princípio no cinema você tem esse universo paralelo, você entra nesse universo paralelo, né? E a relação é muito mais íntima com o filme. Na sala de aula, né, você tem outro propósito, né, que é o propósito educacional. Então, muitas vezes você vai passar um filme para o aluno e você tem que explicar, vou passar tempos modernos. Aí você tem que falar da linguagem, do contexto histórico que foi produzido, para você poder aumentar o repertório, né, cultural e de conhecimento do seu aluno. Né? Ele tem que entender que cada princípio, cada momento, você tem um, uma estrutura de linguagem, inclusive para aumentar a questão das diferentes linguagens, das multilinguagens, né, para você poder trabalhar essas coisas. O que o diretor quis dizer? É você, professor, que vai direcionar esse conteúdo. Em casa, como eu falei no primeiro momento, é a diversão pura, é o entretenimento. Infelizmente, por conta dessa situação de exceção que nós estamos, né, ela acabou se tornando o espaço da aula, o espaço da sala de aula. Então, a relação do aluno, do estudante com o material, vai ser mais difícil, porque você, professor, não vai estar lá do lado dele para fazer essa mediação. Então, quando você for usar esse instrumento, essa ferramenta, sempre tem em conta um roteiro muito detalhado do que você quer do aluno, né? Porque a nossa presença nesse momento faz muita diferença. Pode passar, Michela. Aí a ficha técnica. Ficha técnica é importante para você, professor. Primeiro, a ficha técnica, você faz pesquisa de ficha técnica na internet, facilita, porque você não precisa assistir 50 filmes sobre o tema, sobre a temática, sobre o conteúdo que você quer passar, para escolher, para fazer uma primeira seleção. Né? Você lê a sinopse, faz a pesquisa, a gente tem vários sites, Adoro Cinema, e Movie Database, que você acha a ficha técnica e consegue ler, né, do que se trata, as linhas gerais do que se trata o filme. Aí você tem outras informações, o tempo, por exemplo, Tempos de Paz, 80 minutos, tá, talvez eu não consiga passar. Faixa etária, 12 anos. O gênero, é drama. Né, da onde é a produção? É do Brasil. Uma das questões que a gente escolheu os dois filmes foi justamente eles serem produções brasileiras, porque aí você não tem, nesse momento que está difícil para o aluno, né, ter acesso, a gente ter acesso ao aluno, o fato dos dois filmes serem em português é um facilitador. Né? Então, a ficha técnica serve para isso, para auxiliar você, professor, na hora de fazer a curadoria desse material, na hora curadoria no que sentido? De selecionar, de escolher o que vai ser exibido. Tá? Então, é para isso que serve a ficha técnica. E você também pode usar, como a gente falou na TPC anterior, como um dos instrumentos de avaliação, de processo de avaliação, do fazer o aluno pesquisar sobre o filme e tudo mais. Pode passar, Michela. E aqui nós temos o material que foi base para esses dois ATPCs. Tá? Eu usei esse material tanto no meu mestrado quanto na minha pós-graduação, que foi sobre cinema. Eles fazem parte do programa Cultura e Currículo, que não existe mais, né? E dentro do programa Cultura e Currículo, do projeto Cinema Vai Escola, a linguagem cinematográfica na educação. Tá? São 4 volumes, eles foram publicados de 2008 a 2011. O primeiro, número 1,
e o volume 4, eles trazem 20 a 21 filmes cada, com roteiro, ficha técnica, curiosidades e sugestões de trabalho, tá? Esses filmes que estão nessa lista, eles foram em caixas, 2 caixas para as escolas. A gente sabe que de 2008 a 2020, muito desse material se perdeu, mas ainda tem em escolas. Eu lembro que no Tufic tinha, quando eu trabalhava, né? 2 anos atrás, quando eu trabalhava ainda na sala de aula, eu vi esse material lá. Claro que no momento a gente não pode, né, pegar o material físico na escola, nem mesmo pedir na ADE, porque a gente tem alguns volumes na ADE. Mas isso é uma dica para quando voltar a aula presencial, né? Vê se na sua escola tem esse material. Se não tiver, pede para o PC, que ele pede lá para a reserva técnica do núcleo pedagógico. A gente tem ainda um pouco desse E nós material lá. vamos enviar, né, o link Isso. no Drive de todo esse material para quem quiser consultar virtualmente, isso vai ser enviado. Os PDFs vão ser enviados para vocês no final, tá bom? E o segundo, né, o volume 2, ele fala bastante da utilização do vídeo em sala de aula, do filme, como usar o vídeo em sala de aula, da linguagem cinematográfica e da história do cinema, né? Bem interessante para quem quer começar a entender, né, essas questões de linguagem, de tipo, duração, direção. E o 3, ele traz o quê? Entrevistas com pessoas da área de cinema brasileiro e com professores e educadores da rede que trabalham com cinema. Então, é um material muito rico que vai ser colocado à disposição de vocês, tá bom? E com isso, eu encerro a minha parte. A gente vai agora para a parte da interação, não é isso, meninas? Isso. Depois a gente tira as dúvidas de vocês. Só responder a professora Por favor. agora, a Ângela, do material, ele Uhum. vai junto com o restante, né? Que é toda a gravação do de hoje e todo o material que a gente está apresentando, tá? Então, daí por aqui fica mais complicadinho. Porque só os assim, filmes que estão nas relações, né? Tudo muito pesado, né? Porque é um material grande. Então, ele vai numa página de Word, né? Ele é enviado por e-mail para todas as escolas, através do e-mail administrativo e do e-mail pedagógico. Mas, como eu falei, isso alguns vai filmes, ser né, os que a gente usou hoje, vai ser mandado para vocês. Não, o link, vai o link de tudo, tem que ficar claro para eles que não vai o filme, não vai o livro, né? Vai o link para ser acessado através do Drive ou através do YouTube, né? Mas isso vai tudo para a escola. Quem vai disponibilizar o material para todos os participantes é o professor coordenador, a partir do momento que ele receber nas mãos do núcleo pedagógico. Tomé, já posso tirar? Tomé. Eu acho que a Tomé caiu. Bom, a Tomé caiu? Eu acho que sim. Vamos ver que ela está demorando muito para colocar, né? Deixa eu ver. Ela não está, não. Não, então vamos lá. Ela não tá? Coisas que acontecem com conexão. Acontece. Nós tínhamos planejado a interação através de uma nova ferramenta, né? Chamada Slido, que vocês iriam interagir a partir dela, né? Com todos juntos aqui. Oi, Tomé, voltou. Oi. A gente estava explicando como é que vai funcionar o Slido, né? Eu vou tirar aqui, você já pode colocar. Senão acho que vai ficar muito em cima da hora, né? Então, pessoal, a interação, na verdade, vai ser feita aqui, ó, através da ferramenta, tá bom? Não exatamente através do chat, porque alguns podem não conseguir, né? 。
Você está colocando, Tomé? Eu não sei se ela caiu de novo, acho que não. Deixa eu ver no celular. Não, ela está aqui. Tá aí? Tá. Tá, mas eu não sei se ela tá... sumiu. Ah lá, apareceu. Você acha que você vai conseguir colocar a interação, Tomé? Olha, eu estou lendo aqui, algum professor colocou que o próprio celular está sendo guerreiro, né? Não só o celular dele, mas como todo o equipamento de todo profissional da educação nesse momento. Verdade. Tá dando microfonia, eu acho que... Todo profissional da educação, nesse momento, tá sendo guerreiro, né? Porque todos estão com problemas o tempo todo. O nosso, né, Michelle, o nosso grande é conexão mesmo com a internet, né? Que oscila demais. Vídeo aí que a Tomé está tentando. A gente Colocar testou, a gente ensaiou isso ontem, deu tudo certo. É assim mesmo. Né? Deu tudo certo, agora na hora H, a internet. Mas eu acho que tá vindo, Tomé, seu som já tá limpo. Isso. Agora aqui, ó, para memória, enquanto a Tomé vai ajeitando ali, eu tenho a dica para vocês usarem o Drive, né? Eu também era relutante, a Mônica Padial, a Ana Tomé, todas nós relutávamos quanto a usar o Drive, né? Então, assim... Tanto o OneDrive como o Google Drive, a gente tem acesso aos dois. Nós, enquanto professores, né, com o @prof ou o @professor, nós temos aí o acesso. Usem isso para evitar explodir a memória das máquinas de vocês, porque realmente, celular não aguenta. Olha aí, tá entrando, institucional, pessoal. O Drive da educação, né, o prof e o professor, eles não têm limite de dados. Isso. O seu particular tem limite de dados, o da educação não tem. Ah lá, o professor Célio disse, sim, o Drive ajuda, né, mas a conexão é que é ruim, tem toda a razão, Célio. A gente precisa de um vale internet da Secretaria da Educação, né, para poder trabalhar. É o vale internet. Verdade. Tomé, você quer fazer os questionamentos, soltar os questionamentos no áudio, né? Aí o pessoal vai interagindo pelo chat? Depois, né? a gente apresenta o Slido semana que vem. Depois a gente apresenta o Slido, na verdade é Slido, né? A gente fala Slido, mas a gente vai falar Slido, viu? A gente pode falar Slido. A gente apresenta semana que vem para eles, porque senão vai acabar o tempo e eles não vão interagir. É verdade. Acho que a Tomé caiu outra vez. Nossa, ontem estava tão redondinho, né? Você vê o horário. Né? Mas é o horário também, né? E com 249 pessoas nesse momento, dá problema mesmo. Verdade. Vamos lá. Tomé, então, pessoal, eu acho que ela não está aparecendo nem no celular, nem aqui. Vamos lá. Pessoal, a situação é a seguinte, o que nós tínhamos planejado para conversar com vocês era quanto, assim, o que vocês, diante de tudo que foi apresentado, são muitos debates que podem ser levantados em cima dos temas contemporâneos transversais e também da questão do uso do Cine em sala, né? Nas nossas salas virtuais agora muito mais. Mas o que vocês pensam, nesse momento, assim, de bate-pronto, o que vocês utilizariam como instrumento avaliativo para uma atividade colocada para os alunos, né, pensando nos que têm acesso, nos que não têm acesso, como que eu contorno o que não tem acesso, né, o que vocês podem sugerir uns aos outros, se apoiar, de instrumento avaliativo, né, o que vocês pensariam para pegar uma habilidade, fazer um plano de aula em cima dela, com uma temática, né,
dos temas contemporâneos transversais e se utilizando do documento audiovisual como objeto do conhecimento aí para ajudar. O que vocês utilizariam de instrumento audiovisual? Vocês podem colocar, de instrumento avaliativo. Vocês podem colocar no chat aí e a gente vai tentando dar conta de ler. Isso. E só para completar aqui, Michela, o Eduardo Carrara colocou se não seria melhor fazer uma leitura interdisciplinar orientada. A sugestão é essa mesmo, né? Nesse primeiro momento, por área. Você faz por área, mas nada impede que você trabalhe com outras áreas. O Tempo de Paz, por exemplo, ele é baseado numa peça. Então, você pode trabalhar com arte, com LCT em geral, né, para trabalhar essa questão, né, de mudança de enquadramento, questão do porquê de certas cenas da peça e outras não, o porquê da complementação, né? Já está vindo aqui, Padial, o pessoal colocou um questionário referente ao vídeo. Aí, alguém está solicitando atividades. Se vocês quiserem ser mais específicos, por exemplo, falando do flapbook, né, de pedir esqueci imagens. o nome, aquele que é o mural que passou no centro de mim. Não, tem um que é o mural. Esqueci o nome. Sim, é o Padlet. É o Padlet. Isso, Padlet. É o Padlet. Né, o Padlet. Alguém falou roda de conversa. Muito interessante a roda de conversa agora. A Luana já ajudou a gente aqui, o Padlet. Gente, o Padlet é fantástico para isso, né? É muito bom. E é para a gente se desvencilhar, né, desse momento de ficar preso àquela folhinha, né, como a Ana Tomé sempre brinca com a gente aí. A Beatriz aqui falou o flapbook, né? WhatsApp para dúvida, tá certo. Vamos lá. A Liliane falou, né, de usar o Meet como uma roda de conversa, e essa participação na roda de conversa ser um tipo de avaliação, perfeito. Perfeito, né, porque é a abertura ao novo, né, a gente sabe de todas as dificuldades, e que alguém disse aí eu vou ser leviana agora, eu não tenho como pegar o nome, mas alguém citou, e muito bem citado, a questão do abismo social no que está sendo escancarado, né, realmente, mas assim, contornando tudo que é possível dentro das nossas possibilidades, o que a gente poderia usar, né? Aí alguém falou lá, presencial, roda de conversa, isso aí, mas a roda de conversa a gente pode usar no momento de distanciamento através de alguma ferramenta também, né? Inclusive as do centro de mídias, né, as classes. Exato, né, do Classroom. Isso. Bate-papo, interagindo com outras disciplinas, tudo que a gente mais fala, né, nos nossos ATPCs e conversa muito entre nós três, é o fato que a gente consegue, né, que a gente tem que realmente interagir com as outras disciplinas, né, que a gente tem que deixar o nicho e ampliar. Isso é uma das coisas que, inclusive, é o foco do currículo, com os temas contemporâneos transversais, com as ODSs. Né, e a gente entende que o momento, né, de distanciamento, ele vem dificultando a questão da interação com as outras áreas. Exatamente. Até porque vocês fazem a TPC, ainda que o da unidade escolar, cada um dentro da sua área, né? Então, trabalhar interdisciplinarmente dentro da própria área, ok, mas e trabalhar interdisciplinarmente transpondo a barreira da área, né? A gente sabe que é uma dificuldade tanto, né, agora. É porque aí entra o trabalho do PC, né? Exato, o professor coordenador é fundamental. O professor coordenador é fundamental. Inclusive, a própria EFAP percebeu isso, porque desde a semana passada, os ATPCs têm uma temática única, né? Começou isso na última semana, que foi com ECA, né? O ECA passou nas três áreas: ciências humanas, linguagem de códigos, matemática e ciências da natureza. E cada área usou o ECA com foco nas suas habilidades. Então, essa é a intenção, né? Trabalhar interdisciplinar, até porque nesse momento você pega um trecho de filme, ou uma imagem, ou uma música, e trabalha interdisciplinarmente, nós professores, tanto nós professores como os alunos, né, nós temos
menos coisas para fazer, né? No sentido que a gente tem menos acúmulo de coisas, né? Você faz um plano de aula que vai trabalhar com interdisciplinaridade. Então, apesar de cada professor ter o seu plano de aula, o conjunto daquilo facilita tanto o professor como para o aluno. Não é isso, Michela? É isso aí, né? E a gente tem que se atentar bastante a essas questões, né? Deixa eu ver aqui Que mais. estão permeando aqui esse momento tão difícil do distanciamento, mas assim, apesar de tudo isso, está aberto ao novo. Em nenhum momento aqui a gente desconsidera as dificuldades todas que foram citadas aqui, que nós sofremos também, né? Com essas dificuldades, porém, nós temos aí que estar realmente aberto ao novo, né? Senão a gente não vai conseguir transpor tudo isso. Deixa eu só conversar aqui, que estou dando uma olhada aqui no chat, gente, infelizmente a gente não consegue muita coisa. Falar de tudo, né? Mas, por exemplo, a Ruana colocou que é necessária a contextualização prévia. Sim, isso faz parte, uma das coisas que a gente falou semana passada, né? Que o professor, no momento que ele apresenta a ideia para o aluno, tem que deixar muito claro o porquê que ele está usando. E aí entra a contextualização. Né? A intencionalidade pedagógica tem que ser muito bem colocada desde o momento do planejamento da aula, que é aquele plano de aula que você entrega para o seu PC semanalmente, ou de acordo com o que foi combinado, né? Agora, até passar para o roteiro que você vai mandar para os alunos. Né? Então, lógico, a contextualização é essencial. Sem ela, não acontece a utilização de documento audiovisual. Não há razão, né, para usar um documento audiovisual, ou uma imagem, ou um mapa, ou seja lá qual for o apoio que você vai estar usando, sem contextualizar, né? Agora... olha, o pessoal está falando... Pode falar, antes de encerrar, só para falar aqui, ó, o pessoal está falando do WhatsApp, né, de gravar vídeo, disponibilizar para os alunos, de usar o próprio SMS, né, o Célio fala que ele usa o próprio as salas do MSP, olha né, aí. A Beatriz está falando que Lapbook e Flapbook são instrumentos diferentes de síntese, sim, a gente até está pensando em fazer um ATPC só para falar disso, ainda não tivemos tempo de sentar para fazer isso. A gente sabe que tem a diferença. É interessante, Padial, a gente falar o que a Doraci está falando aqui, né? Que ela estou trabalhando a Segunda Guerra Mundial através do diário de Anne Frank, junto com o professor de português. Isso é fantástico. Perfeito. Ninguém aqui comentou sobre o diário de Anne Frank, nem nada, mas isso não quer dizer que não seja fantástico estar utilizando isso de forma interdisciplinar, né? E aí está muito bem contextualizado, né? E seguindo as habilidades priorizadas aí. E eu tenho a sugestão para a Doraci, se ela tiver acesso, no Netflix tem um documentário com a Helen Miller falando sobre a Anne Frank. Então é bem interessante, né, para complementar aí o trabalho, né? Mas infelizmente ele está numa plataforma que é paga, mas talvez seja interessante assistir, né, para ver, né, como é que esse tema está sendo tratado hoje, porque, né, Anne Frank por ser uma adolescente, né, falando das suas angústias, acaba sendo muito fácil de fazer a ligação com os próprios adolescentes hoje, né? Então é um material muito rico mesmo. Então, pessoal, por conta mesmo do tempo, né, nós já vamos encaminhando Michela, só comentar aqui rapidinho, que o pessoal, por mais que não deu para apresentar na tela o Slido, o pessoal que conseguiu entrar no link e responder, no próximo a gente coloca a tela para vocês analisarem as respostas. Perfeito. Tá? Porque apareceram várias sugestões, né, de filmes e de atividades. Legal. E tem algumas pessoas que perguntaram que quer saber como funciona, né? Qual será a próxima interação ao vivo, como funciona. Aí, no próximo, a gente mostra a plataforma para vocês. É que hoje eu fui pega pelo mesmo problema que muitos professores. A minha conexão caiu da sala e eu não consegui voltar, porque tem mais de 250 pessoas. Verdade. Tá vendo, gente? Não são só vocês. Ninguém tá sozinho nessa. Os problemas que pegam vocês, pegam a gente também. Me pegou. Né? Os problemas que vocês têm para
para fazer assim, as aulas de vocês, nós temos também, né? Nós temos muito. E o Slido aí, ele, para vocês em sala de aula, não sei, nós gostamos muito, né? Para mostrar, né? Ele aparece, para mostrar a porque interação. ele depois, a gente colocou questões abertas, né? Mas vocês podem utilizar com questões de múltipla escolha, e ele traz um balanço geral no final. Você pode fazer essa análise. E questões que você quer determinar o tempo, né, para eles responderem, você também pode colocar. Então, a gente promete. Aí, no próximo, a gente coloca rapidinho como funciona a plataforma e a gente expõe as respostas. Tem bastante gente colocando. Eu só queria falar aqui que tem bastante, assim, tem 2 pessoas que falaram em dividir as equipes. Para nós, fica inviável. Por quê? Nós, não parece, né? Mas, assim, para fazer toda essa produção, colocar, assim, nós precisaríamos de mais pessoas do núcleo pedagógico. É que, infelizmente, nós não conseguims, né? Somos só nós 3 mesmo. Então, para a gente se dividir... tem a questão que eu ainda estou em teletrabalho, né? Para a gente se dividir, fica inviável. Inviável mesmo. O Clóvis que colocou ali, eu falo Slido, slide, aí vai pelo... vai do gosto. Vai do gosto. Ele não é patrocinado pela Sedu, que é uma plataforma que, quando vocês abrirem, ele tem uma assinatura e tem uma licença gratuita. A licença gratuita, ela tem alguns empecilhos para você utilizar algumas ferramentas. Mas a gente olhou as ferramentas que são abertas na que é gratuita, ela já dá para a gente trabalhar muita coisa. Tá? Então, quando vocês abrirem, cuidado, porque às vezes vocês vão olhar e falar assim, nossa, as meninas estão pagando, porque a primeira vez que nós tivemos contato com a plataforma e nós fomos olhar, nós achamos que era paga. E aí nós falamos, nossa, esse pessoal é o quê? É rico, né? Como tem tudo isso? E aí que a gente foi ver que ela tem uma parte gratuita, e essa gratuita dá para utilizar muita coisa. O que é pago são recursos mais específicos, que para a gente, como até acho que foi o Célio que colocou, né, essa questão da diferença que está sendo gritante e mostrada aí com a questão da pandemia, a gente sabe que tem alguns que não vão conseguir ter acesso. Então, o acesso que a gente tem dos recursos dentro da parte gratuita já dá para a gente trabalhar muito, tá? Então... fora que tem que lembrar... O pessoal está pedindo bastante aqui sobre o formulário, né? O formulário, para vocês, ele vai ser enviado da forma tradicional. Eu até posso colar para vocês aqui o link dele, mas ele vai chegar na escola, não é algo que vá... Eu vou tentar abrir aqui enquanto a gente está falando, se o meu computador não explodir, eu farei isso. Você quer que eu tente fazer isso? Assim como vocês... Vai tentando aí, Padial, que eu estou abrindo, ele pode ser que demore. Tem que abrir o Drive, né, gente? Na verdade, eu já colei o link fora, não precisa pegar no Drive, é verdade, não. Então eu nem vou entrar, porque eu tenho que entrar no Drive. Então, assim, pessoal, a gente está usando a plataforma Google Meet porque, para nós, né, essa ferramenta é mais tranquila e a grande maioria dos que nós tivemos acesso não se opuseram. Pelo contrário, até gostaram de usar isso. O pessoal falou, ai, que pena que só cabe 250. A questão também está ligada, assim, a TPC, ela não é feita de uma forma única, né? Os professores, quando a gente manda gravado, eles podem fazer de acordo com a carga horária deles. Então, fica complicado também para a gente disponibilizar de uma forma única, né? O formulário, eu acabei de disponibilizar para vocês, né? Mas, assim, não se desesperem, não está só agora, ele vai através do professor coordenador para vocês também, certo? Depois disso, tem os nossos contatos aqui, mais uma vez, Como sempre. Fazer à vontade. Aberto, né, tá aqui. O contato do núcleo pedagógico também, que é direto com a diretora do núcleo, a Mônica Neri. Vocês podem fazer uso, se não conseguir entrar em contato conosco, à vontade. Deixa eu só fazer um comentário, Michela, rapidinho, que hoje no Centro de Mídias, eles apresentaram o SYNC, né, e
e eles falaram que o material vai ser disponibilizado. Por quê? Na verdade, o último material que o SINC disponibilizou para aluno imigrante, refugiado, foi em 2018. Né, porque eu sou interlocutora da pasta de aluno imigrante também. E eles não mandaram, desde 2018, eles não mandaram nenhum material ou orientação específica sobre o assunto. Então, agora eles estão renovando, até comentei com as meninas no WhatsApp, né? Finalmente estão renovando o material, né? Porque quase 3 anos depois e mudanças que a gente teve no mundo, e agora que eles vão fazer o material em 4 línguas e tudo mais. Assim que tiver disponível no SINC, Padial, eu acho que a Padial caiu. Nossos problemas. Não, ela tá né? falando, acho. Tá então, falando? tô falando. Padial? Tá. Tô falando. Isso, manda, que caiu um minutinho aí. Então, não, eu só estou falando que quando surgiu o material novo do SINC sobre aluno imigrante e refugiado, assim que tiver disponível, porque eles ainda não está disponível, assim que tiver disponível, a gente manda o link para vocês também, que é muito rico o material. Já era trabalhar. rico, imagine em 4 línguas diferentes agora, né? É verdade. Facilitar muito a vida tanto dos professores, como dos alunos, como dos pais dos alunos. Isso. Tá certo? Tá bom. É isso. Só esse recadinho, porque eu fiquei sabendo hoje também, né? Porque que eles iam renovar, mas ainda não está disponível. Pessoal, É a isso. gente agora quer agradecer muito a participação de vocês, porque, como nós já havíamos dito no início, sem a participação de vocês, isso não aconteceria. É muito melhor fazer com a interação, né? É difícil, não é fácil, por conta de tudo que vocês sabem, né? Só que, assim como nós vemos que vocês fazem o melhor de vocês, nós aqui também, né? Há uma dificuldade grande, né? Mas a gente vai tentando vencer aí com dedicação, na medida do possível, né? A gente agradece muito, muito, muito a interação de todos vocês, né? E assim, até quem a gente não conseguiu responder, porque a pergunta não estava muito específica, né? Mas assim, fiquem à vontade para entrar em contato através dos e-mails. Nós estamos lançando aí a todo momento no chat o formulário, mas ele vai ser enviado para os coordenadores através do e-mail administrativo, pedagógico. Peçam para eles, além do PPT, né, que a gente manda, peçam também o documento orientador, que vai com todas as sugestões, link de material, tudo que nós já conversamos vai aí para vocês. Eu sou a Michelle Espina, PCNP de Geografia, e me despeço de vocês por aqui. Meninas? Até a próxima. Até a próxima, eu sou a Ana Tomé. E não esquece de entrar aí no link que eu coloquei agora há pouco do Slido para a gente ter as respostas de vocês, tá bom? As sugestões, principalmente. Até a próxima. Sou Mônica Padial, eu agradeço a participação de vocês, a paciência, né, que tem que ter com os problemas tecnológicos, e esperamos vocês numa próxima semana, tá? E respondam o formulário, porque isso ajuda muito a gente a melhorar esse trabalho aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada e um bom dia, um bom trabalho a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês também. Tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Padial. Boa tarde. Tchau, trabalho da PPC. Parabéns. Nossa, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Olha, Márcia. Agora são tantas carinhas que a gente até se confunde agora, né? A gente se perde. Muito obrigado. Até mais. Obrigada a vocês pela presença. Precisando, estamos aqui. Boa tarde. Gravem os e-mails. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo esclarecimento. Tchau. Nada, tchau. Tchau. Tchau.
Tchau. Tchau, gente. Tchau, Fernando. Obrigada pelo apoio de sempre. Ó, o Fernando está lá no chat, mandando muitos obrigadas pra gente. Ah, é verdade. Oi, Fernando, obrigada. Tchau, Cadê Fernando. o link disponibilizado? Tá no chat. Tá no chat. Ah, tá ok. É que agora valeu. subiu, né? Mas vocês vão receber No documento. No documento também. Fiquem em paz. Ah. Assim Eu que vou parar vai ser a gravação para já ficar poder mais subir. rápido, tá, pessoal? É.